O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas ele não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, mulher, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha." Ela então acreditou e voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O livro do Gênesis acabou de nos falar da importância da família, homem e mulher, criados à imagem de Deus. Nós precisamos entender estes primeiros capítulos do livro do Gênesis, não palavra por palavra, mas o sentido que estão por detrás das palavras. Porque as pessoas que escreveram o texto, elas escreveram segundo a cultura, a mentalidade, os conhecimentos da sua época. Mas é a palavra de Deus que é dirigida a todos nós. E como Deus fica feliz, e Deus viu que tudo era bom, quando viu toda a natureza criada, e ali, como mestres, como senhores, reis da criação, homem e mulher, imagens de Deus, os dois iguais, cada um com formas diferentes, temperamentos e diferentes, mas na realidade seres humanos, dois seres humanos. Então aí nós vamos aprendendo o respeito que devemos ter a todos os seres humanos criados e a todas as criaturas de Deus, a começar das árvores, dos animais, dos peixes, rebanhos, cetáceos e do ser humano. Infelizmente, hoje nós encontramos tanta violência que nós precisamos desenvolver em nós esta capacidade de sermos tolerantes com as pessoas, misericordiosos. As pessoas nem sempre são aquilo que elas aparecem ser. Nós precisamos também cuidar de cada um de nós, curar, pedir a Deus que nos cure, porque também hoje estamos doentes e precisamos trabalhar mais para termos mais saúde e sermos instrumentos de Deus no meio dos irmãos. E o Evangelho de Marcos está mostrando como Jesus tinha uma atenção muito especial para com os doentes, os idosos, os enfermos. E a atenção de Jesus era muito especial. Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Não era a Judéia, a Galileia, o país dos judeus, mas era um povo pagão. Jesus saiu do seu meio, dos judeus que acreditavam no Deus único e verdadeiro, e foi visitar os povos pagãos, outros povos,
Assim como o Papa esteve fazendo nesses dias, visitando a Península Arábica. Ele foi visitar outros povos, os muçulmanos, que são semelhantes a nós como seres humanos e acreditam no Deus verdadeiro porque receberam a herança de Abraão, Isaac, Jacó. E eles têm a sua fé, a fé que não é a nossa, que acreditamos na pessoa de Jesus Cristo. E ele foi lá, entrou numa casa e queria descansar, porque a sua vida não tinha descanso, ele não tinha repouso, ele estava sempre rodeado de pessoas. Porque todos nós precisamos de Deus. Mesmo aqueles que não têm um contato muito íntimo e pessoal com Deus, nas horas difíceis, buscam a Deus. E Jesus foi lá para descansar. Ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas descobriram. E uma mulher cananeia, uma mulher de Tiro e Sidônia, nascida na Fenícia da Síria, pagã, que não era judeia, que não tinha a mesma herança de fé de Abraão, ela vai atrás de Jesus. Na sua fé pagã, ela vai atrás de Jesus. Ela acredita que Jesus podia expulsar os demônios de sua filha. Podia ser curada, seja lá qual for a sua doença. Ela acreditava em Jesus. E ela ouviu falar que Jesus estava por ali e foi lá bater na porta da casa de Jesus. Foi lá e foi pedir a Jesus para que curasse a sua filha. Caiu aos seus pés. É um modo de dizer da Bíblia, da sua humildade, do seu respeito para com Jesus. A mulher era pagã, suplicou, por favor, vem curar a minha filha que está doente. Então a doença da sua filha podia ser até a não aceitação da sua mãe. E por isso se agitava. Podíamos interpretar esses textos das mais diferentes formas. Porque o nosso proceder nem sempre é pelo mal, mas por problemas que recebemos por herança, problemas pessoais psicológicos. Mas diz aqui que ela estava com um espírito imundo. Não importa aqui o que estava acontecendo. Importa que esta mulher, que tinha uma fé pagã, foi acreditando em Jesus e pedir a sua cura. E Jesus então disse para ela, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Eu vim para os judeus, mas não vim só para os judeus. A mulher entendeu muito bem. Eu vim para pregar aos judeus, anunciar aos judeus que esperam o Messias. Eu vim para ajudar, para que eles acreditem que eu sou o Messias. Eu estou explicando para os judeus que eu sou o Messias e que tudo que está escrito na Bíblia, nos profetas, nas leituras, que eu sou o Messias prometido. Estou realizando a promessa do Pai. Então ela diz, não, mas esse alimento não é só para os judeus, esse alimento é para todos. A fé, o nome de Jesus, a salvação que o Senhor veio trazer, não é só para os judeus, é também para mim. Eu sou um cachorrinho, eu também quero esse alimento, eu preciso desse alimento. Mas que fé, que maravilha! É uma fé, uma mulher pagã. Às vezes a gente acha que os outros que são de outras igrejas, tradições religiosas, culturas, não têm fé. Precisamos acreditar. Elas acreditam. No fundo, podem dar nomes diferentes a Deus, mas elas acreditam no verdadeiro Deus. E Jesus, então, emocionado ali naquele momento, vai dizer, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, a sua filha está curada, sem esse espírito imundo. Ela levantou correndo e foi para casa. Não ficou fazendo perguntas, não duvidou. Vejam a fé de uma mulher que não era judia.
que não tinha recebido toda a orientação e instrução dos profetas e dos rabinos, não frequentava a sinagoga, mas ela volta correndo para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Ó Senhor, dá a cada um de nós também esta fé. Precisamos, Senhor, desta fé, desta mulher. Somos muito frágeis, muito fracos. Nos deixamos levar por qualquer palavra, por qualquer discurso humano que seja racional. Ó Senhor, dá-nos um coração de pobre para poder acolher sempre a Tua palavra. Ó Senhor, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé.